Capítulo 15. Uma advertência desatendida. Santa Helena, Califórnia, novembro de 1901. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Deuteronômio, capítulo 11, versos de 26 a 28. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e servais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Deuteronômio, capítulo 11, versos de 13 a 17. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na nossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Deuteronômio 11, versos de 18 a 21. Se os adventistas do sétimo dia houvessem andado no caminho do Senhor, recusando-se a permitir que interesses egoístas os dominassem, o Senhor os teria grandemente abençoado. Os que ficaram em Battle Creek contra a vontade do Senhor perderam a valiosa experiência e o conhecimento espiritual que poderiam haver alcançado pela obediência. Muitos deles perderam o favor de Deus. O coração da obra ficou congestionado. Por muito tempo foi feita a advertência, mas não foi atendida. A razão dessa desobediência está em que o coração e a mente de muitos de Battle Creek não estão sob a influência do Espírito Santo. Não reconhecem quanto trabalho há por fazer. Estão adormecidos. Quando adventistas do sétimo dia se mudam para cidades em que já há uma grande igreja de fiéis, acham-se ali fora do seu lugar e tornam-se espiritualmente cada vez mais fracos. Seus filhos estão expostos a muitas tentações. Meu irmão, minha irmã, a menos que seja absolutamente necessário para o progresso da obra nesse lugar, seria prudente irem para algum lugar onde a verdade não foi ainda proclamada e ali procurarem dar prova de sua habilidade no trabalho para o Mestre. Façam esforços fervorosos para despertar interesse na verdade presente. O trabalho de casa em casa é eficaz quando feito de modo cristão. Realizem reuniões e tenham cuidado em torná-las interessantes. Lembrem-se de que isso requer mais que meramente pregar. Muitos moram há bastante tempo num lugar, passam a criticar os que estão trabalhando segundo o plano de Cristo para convencer e converter pecadores. Criticam os motivos e intenções dos outros, como se não fosse possível que outro qualquer fizesse o trabalho abnegado que eles mesmos recusam fazer. São pedras de tropeço. Se fossem para lugares onde não há crentes e ali trabalhassem para ganhar pessoas para Cristo, bem depressa estariam tão ocupados com proclamar a verdade e ajudar os sofredores, que não teriam tempo para dissecar o caráter dos outros, nem suspeitar mal e em seguida espalhar os resultados de sua suposta perspicácia em ver as coisas abaixo da superfície. Que esses que moraram muito tempo em lugares onde há grandes igrejas saiam ao campo da seara para semear e colher para o Senhor. No desejo de salvar pessoas, esquecer-se-ão de si próprios. Verão tanto trabalho por fazer, tantos semelhantes por serem ajudados,
que não terão tempo para procurar defeitos nos demais, não terão tempo para agir no lado negativo. Reunir tantos crentes num lugar tende a estimular suspeitas e maledicências. Muitos se absorvem em olhar e escutar o mal. Esquecem-se de quão grande pecado estão cometendo. Esquecem-se de que as palavras que proferem não podem jamais ser apagadas e que por suas suspeitas estão a lançar sementes que germinarão e trarão uma colheita de males. Quão grande será essa colheita, ninguém poderá saber antes do último dia, em que todo pensamento, toda palavra e ato serão trazidos a juízo. As palavras irrefletidas e indelicadas pronunciadas aumentam com cada repetição. Um e outro acrescentam uma palavra até que o boato assume grandes proporções. Faz-se grande injustiça. Por suas injustas suspeitas e injustos juízos, os mexeriqueiros prejudicam sua própria experiência e lançam na igreja a semente da discórdia. Se pudessem ver as coisas como Deus as vê, mudariam de atitude. Reconheceriam como, enquanto procuravam defeitos em seus irmãos e irmãs, negligenciaram a obra que Ele lhes deu para fazer. O tempo gasto em criticar os motivos e atos dos servos de Cristo melhor poderia ser empregado em oração. Muitas vezes, se os que buscam defeitos nos outros conhecessem a verdade acerca desses a quem criticam, teriam uma opinião inteiramente diversa. Quanto melhor não seria que, em vez de criticar e condenar os outros, cada um dissesse: preciso cuidar de minha própria salvação. Se eu cooperar com aquele que deseja salvar a minha alma, terei que vigiar diligentemente a mim mesmo. Terei que excluir de minha vida todo o mal. Tenho que tornar-me uma nova criatura em Cristo. Tenho que vencer todo defeito. Então, em vez de enfraquecer os que estão a lutar contra o mal, posso fortalecê-los com palavras animadoras. Que esses que têm usado o dom da palavra para desencorajar e desanimar os servos de Deus, aqueles que estão se esforçando para adiantar a causa divina, planejando e trabalhando para dominar os empecilhos, peçam a Deus perdão pelo dano que têm causado à sua obra através dos seus ímpios preconceitos e palavras descorteses. Pensem no mal que têm causado, espalhando boatos, julgando aqueles a quem não têm direito de julgar. Na palavra de Deus nos são dadas instruções claras quanto ao procedimento que devemos adotar ao verificarmos que um irmão está a serviço do mal. Disse Cristo: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Mateus capítulo 18, versos de 15 a 17. Disse mais o Salvador: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmos 15. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu?
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versos de 1 a 5. Muita coisa se acha envolvida na questão de julgar. Lembrem-se de que logo o registro de sua vida será examinado por Deus. Lembrem-se também de que ele disse: És inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Romanos 2, versos de 1 a 3. Os que vieram a Battle Creek quando possuíam uma obra a realizar na igreja de onde saíram, perderam seu espírito missionário e o discernimento espiritual. Entraram em contato com o farisaísmo, um estado de justiça própria, que é sempre uma armadilha. Isso é apenas aparência de bondade, sem o poder que a acompanha. Quando for sentido no coração o poder da verdade, quando forem trazidos os princípios da verdade para a vida diária, haverá um grande movimento de reforma na igreja de Battle Creek. Logo serão cumpridas as palavras: eu virei e transtornarei. Não sabemos agora exatamente quando isso vai ocorrer, mas o tempo virá em que haverá um espalhamento de Battle Creek. Os que se mudaram para Battle Creek sem qualquer chamado de Deus sairão novamente de lá. Obreiros fervorosos não têm tempo para se demorar nos defeitos alheios. Contemplam o Salvador e, contemplando-o, são transformados em sua semelhança. Ele é aquele cujo exemplo devemos seguir na formação do nosso caráter. Em sua vida na terra, ele revelou claramente a natureza divina. Devemos esforçar-nos por ser perfeitos em nossa esfera, assim como ele o foi na sua. Os membros da igreja não devem, por mais tempo, permanecer despreocupados no tocante à formação de um caráter reto. Colocando-se sob a influência modeladora do Espírito Santo, devem formar caráter que seja um reflexo do divino.